Tudo bem? Bom, você está no terceiro módulo do curso Dominando as Emoções. Proclamação do segundo princípio libertador. E qual é? É o seguinte, repita comigo. Eu decido perdoar. Lembra que eu falei que está baseado em decisões? Muitos falam sobre perdão. Psicólogos, terapeutas, pastores, os gurus. Mas o quanto realmente a gente mergulha profundamente lá para dentro das nossas emoções? O quanto a gente se compromete na prática, é uma prática, do perdão de verdade? Estamos de fato liberados das marcas de dor e dos sofrimentos que nos causaram ou que a gente causou? A falta de perdão impede sim a nossa progressão. Aquele que não perdoa está dominado pelo ressentimento, pode ter certeza. E nesse módulo você vai ter que vasculhar o seu interior, na busca de qualquer resquício de mágoa que tenha ficado aí dentro do teu coração. Por qualquer que tenha sido a experiência. Situações que você tenha vivido aí e que ainda te afetam. Você lembra e mexe com você. Você precisa extirpar, então, toda e qualquer raiz de amargura da tua alma. Então, por isso que vai ser extremamente importante você ter coragem de puxar pela memória as lembranças de pessoas que te feriram ou de pessoas que você feriu. A ofensa, ela é uma armadilha infernal que mantém o ofendido aprisionado enquanto ele não entende o poder do perdão. Portanto, decidir perdoar o que é? É liberar a própria vida, independentemente da posição do ofensor. Deus te perdoou. Então você tem que se perdoar. E perdoar quem quer que seja. Pensa nisso. Quando isso acontece, você exerce domínio definitivo sobre toda e qualquer ofensa. Então vamos ler um texto, eu acho muito importante a gente ler um texto hoje de Mateus 6 e no versículo 14. Isso vai ser importante e libertador. Você está vivendo a segunda decisão da tua vida. Lembra da primeira? O que nós falamos? Eu decido viver uma vida nova, novidade de vida, uma decisão que só você pode tomar. Agora, eu estou te convidando a uma decisão de perdão. Sem perdão não há domínio da mente. Você não domina emoções se houver mágoa, se houver dor, se houver trauma, se você tem pendências consigo mesmo, com Deus, com os outros. Veja, Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então veja que o versículo 14 e 15 fala de um princípio de perdão, de um princípio de liberação da própria vida, da própria existência, porque quem quer ser perdoado por Deus, perdoa-se e libera perdão. Você pode falar assim, será, Denis, que isso realmente é uma coisa que eu tenho que resolver? Não, não acho, eu tenho certeza. Então você, nesse momento, lembra lá da análise de consciência que você fez e que eu pedi para você fazer um exercício de tudo que fosse tóxico? Cabe aqui também um outro exercício muito parecido. Você vai ter que ter coragem de pensar o seguinte, lembrar, inclusive, e nem sempre lembranças são tão boas, algumas são dolorosas. Lembranças muito fortes, às vezes, de uma palavra dura que você recebeu, talvez de uma agressão física, às vezes até um abuso, né, de alguém que exercia autoridade sobre você, seja no trabalho, seja na família, e que se aproveitou da sua fragilidade, da sua carência. Eu estou falando sobre todos os tipos de abusos, sejam eles profissionais, sociais, espirituais, às vezes até íntimos, né? Em áreas muito sensíveis da nossa vida, como a nossa vida sexual. Por que eu digo que isso é muito importante? Porque conhecendo ao longo da história muitos depoimentos de pessoas muito próximas, ou até pessoas que eu nem conhecia, mas que me procuraram nesse vasto período de aconselhamento pastoral, eu pude ver que muitos bloqueios que as pessoas carregam são de momentos lá de trás, muitas vezes da infância, da adolescência. E alguns até na vida adulta se perduraram, porque foram agressões fortes, sejam elas
por palavras ou atitudes e que as pessoas não conseguem liberar este perdão, não conseguem se limpar, se sentem sujas, indignas. Então veja que como é que você vai dominar emoções se você tem pendências justamente nessa área, ou seja, pendências emocionais pela falta do perdão. Algumas pessoas estão negligenciando essa parte. Mas veja, Deus olhou para a tua existência, olhou para as tuas dificuldades, olhou para tudo que você não conseguia resolver, enviou o seu filho amado, perdoou você para você não se perdoar. Faz sentido isso? Para você continuar se martirizando por aquilo que causaram a você. Muitas vezes, quem nos ofendeu já está vivendo uma outra vida, nem sabe muitas vezes que tenha nos causado tanta dor. E mesmo que saiba, muitas vezes não tem nem consciência porque são psicopatas. Como é que você vai travar a sua vida preciosa? Como é que você vai deixar de caminhar em coisas, em direção a coisas tão extraordinárias por causa da ofensa que você recebeu, muitas vezes de tantos anos atrás? Então, nesse momento, você tem que fazer um exercício importante de você verbalizar. Se você quiser escrever e facilitar, escreva. Eu sinto ainda essa dor, eu sinto essa mágoa, essa pessoa me feriu demais. Sabe que eu uso muito esse exercício de visualização da dor? Porque você tem que ter coragem de encarar as feridas. Você tem que ter coragem de encarar aonde dói. E a partir daí você tem que declarar: eu decido perdoar. Então, o primeiro perdão, e o mais importante, é você com você mesmo. Então, por mais doloroso que tenha sido atravessar o que você atravessou, limpe-se agora, liberte-se agora, deixe essa carga. Pegue tudo que está do teu ombro, joga, tira de sobre você. Arranca esse peso daí. Não aceite mais carregar um peso que não é teu. Já foi, já era. Alguém tomou esse peso aí. Né? Então, se você tem um Salvador na tua vida, se você tem um Senhor precioso, se você entende que Jesus então foi aquele enviado pelo Deus Criador para assumir a tua culpa, por que você não se perdoa? Percebeu aí a lógica? E a partir daí, uma vez perdoado e você aceita o perdão de Deus, você começa a olhar para outras pessoas de outra maneira. Não estou dizendo que é fácil, é um processo. Algumas pessoas, eu sei, te feriram num grau e num nível que talvez você precise sim de um acompanhamento psicológico, talvez psicoterapêutico, mas esse curso está fazendo você pensar nessas coisas e o quanto você pode sair desse lugar por uma coisa que nenhum psicólogo pode te oferecer, nenhum psiquiatra, é a verdadeira palavra de Deus revelada do coração dele para o teu coração. Se você se apropriar disso hoje, se você declarar para si mesmo que você não aceita mais ficar como o ofendido da história, sabe, um ofendido eterno. Ah, porque me ofenderam, porque me agrediram, me violentaram, pisaram na bola. Olha, eu mesmo tenho experiências pessoais de quantas vezes eu me vi sendo forçado por um domínio psicológico, tendo que tomar decisões de outras pessoas e carregando esses pesos. Mas na hora que eu me libertei, na hora que eu entendi que eu prestava contas ao Deus Todo-Poderoso e que eu estava livre, quando você se sente livre, você começa a perdoar as pessoas. Porque aqueles que te causaram mal, aqueles que te causaram algum tipo de ofensa, vão ter que lidar com isso no momento da vida deles, na individualidade deles, mas você não pode ser preso àquilo que as pessoas fizeram. Se você ficar preso ao que te fizeram, significa que você vai ser escravo para sempre. Porque você está esperando alguém te pedir perdão para você perdoar? Você está esperando alguém vir de fora para te livrar? Alguém já fez isso. O nome dele é Jesus. Você está liberto, você está livre. Liberte a sua vida, libere a sua vida. Então agora o exercício é você olhar para isso, para todas as dores que você elencou. Se você teve cuidado de escrever, se você não fez isso, na hora que você terminar essa aula, na hora que você terminar esse módulo, você faça isso. Coloque uma música que você goste bastante, que fale muito ao teu coração. Enquanto você ouve a música, feche os teus olhos e depois que você decorar quais são essas questões, comece a liberar perdão sobre isso. Eu perdoo essa pessoa, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu chefe,
eu perdoo um tio, seja quem for que te causou, um ex-marido, uma ex-esposa, o meu marido atual, a minha esposa atual, o meu filho, a minha mãe, seja quem for que tenha te ferido, libere esse perdão. Você vai viver uma vida totalmente diferenciada. Se você quiser exercer domínio sobre as suas emoções, você precisa tomar essa decisão. Nova vida sem perdão não existe. Nova vida exige perdão de si mesmo e dos outros. Eu espero que você esteja entendendo e compreendendo e sendo alimentado por estas aulas. Alimentado por coisas tão simples e diretas, mas que você não pode mais aceitar. Terminar esse vídeo, fechar o teu computador, a tua TV, o teu celular e viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Não vai funcionar. Lembra da introdução? Lembra das máximas que eu te falei? Você está acreditando no que você está recebendo? Você está confiando nesses princípios? Então eu declaro, você está livre e liberto de toda acusação. Você está livre e liberto de toda mágoa, de toda angústia. Você vai respirar profundo, você vai se levantar, você vai começar um novo dia, você vai começar uma nova etapa sabendo: eu não tenho nenhuma pendência, nem com Deus, nem comigo mesmo e nem com nenhuma das pessoas que eu amo, mesmo que elas tenham me ferido. Isso é elas e Deus. Quanto a mim, estou livre, estou liberado, estou desimpedido. É assim que eu acredito, tá bom? Que você se sinta firme, que você se sinta forte, que você se sinta curado, liberto e desimpedido. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a minha torcida. Só depende de você. Veja que essas coisas têm a ver com decisões. Assim como você decidiu viver uma nova vida, uma vida cheia de novidades, hoje você não pode querer dominar emoções se você não decidir perdoar. Não importa o que tenha sido, por mais doloroso que seja, é uma decisão que você tomou, não volte atrás. Tá certo? Deus te perdoou, você se perdoa e você está pronto para perdoar as pessoas. Eu te espero então no quarto e último módulo e que o Senhor nos acompanhe e nos ajude até lá e que você viva ainda um tempo de refrigério, de consolo e de exortação. Até lá!